Neste ano de 2019, faz 2 anos que o setor produtivo do Amapá está parado. Não é por falta de oportunidades. Em outubro de 2018 o Amapá comemorou o seu 30º aniversário. E ao longo dessas 3 décadas não conseguiu definir qual é a sua vocação. E como um jovem desempregado morando na casa dos pais, o Estado ainda depende da União para pagar as suas contas. A costa do Amapá é um território livre para os piratas modernos se apossarem de um dos últimos estoques de pescado do planeta. O recurso que, pelo modo de exploração descontrolado, não é renovável e que as futuras gerações de amapaenses haverão de reclamar. Dos 16 estados produtores de soja no Brasil, o Amapá é o único onde é exigida a licença prévia para plantar. Explorando apenas 5% da área agricultável, as empresas não descartam a hipótese de deixar o estado. Um elevado volume de madeiras de lei oriundas da supressão vegetal autorizada para a construção de linhas elétricas e barragens é desperdiçado no Amapá. Mais 20 mil metros cúbicos por ano apodrecem nos pátios das mineradoras devido à destinação confusa. Outros 100 mil metros cúbicos apodrecem na floresta porque o dono da terra foi no primeiro momento autorizado a derrubar e no momento seguinte proibido de recolher a madeira. O ICMS sobre o processamento da castanha aqui no Amapá é de 17%. E no estado do Pará, apenas 7%. Cada castanheiro do sul do estado recolhe em torno de 3.000 barricas de 60 quilos de castanhas por safra. No total são mais de 200.000 toneladas que saem clandestinamente para serem processadas no Pará, sem deixar um único centavo de imposto no Amapá. Na expressão do castanheiro, 7% de alguma coisa é melhor do que 17% de nada. A legislação que impede as atividades minerárias empresariais e garimpeiras nas ricas reservas ambientais e terras indígenas carece de revisão. Em todas essas reservas, sem exceção, a garimpagem clandestina nunca parou. Seja no Parque do Tumucumaque ou na Renca, os brasileiros desamparados se submetem a um trabalho quase escravo para abastecer o poderoso mercado internacional do minério de alto valor. O Amapá, como os demais estados da Amazônia, tem sido impotente para conter essa furtiva rapinagem. No ano de 2018, 70 navios de cruzeiros turísticos passaram em frente a Macapá com destino a Manaus, em busca dos atrativos amazônicos, deixando naquela cidade algo em torno de 30 milhões de dólares em dividendos. Também rico em atrativos amazônicos, o Amapá poderia receber esses mesmos turistas com um custo bem menor. Entretanto, a despeito de suas imensuráveis riquezas naturais, o Amapá ainda é, aos 30 anos, um estado pobre. Uma terra rica de povo pobre. Recentemente o governo federal anunciou a intervenção em Roraima por conta da crise que paralisa o estado, agravada pela invasão dos venezuelanos. Roraima realmente é um estado pobre, tendo 36% de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. Mas, a situação do Amapá é ainda pior. Com quase 50% da sua população abaixo da linha de pobreza. Ou seja, com mais de 300 mil pessoas, vivendo com menos de R$ 406 por mês. Em relação a emprego e mortalidade infantil, a situação do Amapá é ainda mais dramática. O estado ocupa a perigosa primeira colocação entre todos os estados do país, acima de estados nordestinos pobres em recursos naturais, inclusive água. As irmãs educação e violência andam de mãos dadas. O estado está entre os 3 piores colocados no ranking de educação básica e Macapá ocupa a posição de número 40 entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Quando era território e mesmo como estado na década de 90, o Amapá exibia indicadores de violência de primeiro mundo. O Amapá é o penúltimo estado da federação na classificação do Índice de Transparência da Administração Pública, com o reflexo imediato nas constantes interrupções das atividades dos órgãos de licenciamento do estado que paralisam o setor produtivo. A ausência de transparência também contribui para o baixíssimo índice de competitividade do Amapá, que repele investimentos externos enquanto importa quase tudo o que consome.
70% das receitas do Estado ainda provém dos repasses da União e 95% de tudo que arrecada já está comprometido com as despesas correntes, praticamente não restando recursos para investimentos. Com o agravante de que esses dados de 2018 são do orçamento e não do financeiro. Tudo indica que 2019 não será melhor, havendo a possibilidade de que já nos primeiros meses do ano o Estado tenha de recorrer ao parcelamento ainda mais severo dos salários. Ao exibir esses constrangedores indicadores sociais, que são do conhecimento público, o setor produtivo não aponta culpados. Tal exposição pretende apenas buscar o apoio da sociedade para as soluções que o Estado sozinho terá enorme dificuldade de dar. Se há uma culpa pela imaturidade do jovem de 30 anos, ela deve ser atribuída à atual geração de adultos amapaenses que não soubemos romper com as causas estruturais do atraso. Em nossas mãos repousa o futuro dos jovens do Amapá, cabendo-nos oferecer-lhes uma alternativa ao futuro sombrio da pobreza. Tentando fazer a sua parte, o setor produtivo do Amapá tem plantado no deserto. Todas as cadeias produtivas do Estado têm grande potencial para atrair recursos externos para a economia local. Mas a falta de políticas e de projetos orientados para a produção, somada à aparente falta de diálogo entre os poderes, tem feito com que as cadeias produtivas sejam discriminadas pela sociedade e criminalizadas pelo poder controlador. Batendo de porta em porta sem obter resultado, os diversos segmentos do setor primário começam a entender que o problema de um é o problema de todos. A união, mais do que uma necessidade, é uma obrigação. Ela amplifica a voz do setor produtivo nas discussões sociais, políticas e econômicas. A criação do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Amapá consolida a união, elegendo como seu principal objetivo o diálogo, por meio do qual o setor produtivo possa se aproximar dos poderes constituídos. Ouvindo praticamente todos os segmentos produtivos, as ricas contribuições foram tecnicamente analisadas para identificar as causas comuns e na sequência colocadas em ordem de prioridade para os devidos encaminhamentos. Com o incondicional apoio da Comissão do Meio Ambiente da OAB, as prioridades registradas foram conformizadas aos ditames legais, para formatar um documento legalmente estruturado, um instrumento robusto de apoio à gestão pública. No documento está, entre outras, a proposta de reestruturação dos órgãos de regularização fundiária e de licenciamento ambiental que têm sido alvos de seguidas operações da Polícia Federal para investigação. Também no documento há sugestão de indicar para esses órgãos gestores com perfil técnico e independência partidária. Talvez a causa mais perversa para quem investe no Amapá seja a ausência de diálogo entre os poderes. Alheios ao calendário da produção que é regido pelo sol e pela chuva, a burocracia prefere o formalismo protocolar da correspondência e o silêncio do gabinete. Contida também no documento a sugestão para a criação de uma comissão tripartite, um colegiado formado por membros dos poderes estaduais e federais, executivo, legislativo e judiciário, para deliberar sobre assuntos do maior interesse social. Temas da maior relevância para a sociedade, como as crises na saúde, na educação, na segurança e no setor produtivo poderiam compor a agenda do colegiado. Outros assuntos recorrentes seriam a exploração mineral na renca, o petróleo na costa do Amapá e a revisão dos excessos de reservas ambientais que engessam o Estado, entre outros. O Amapá tem pressa. Janeiro e fevereiro já se foram. Há 2 anos parado, o setor produtivo perde parte da esperança de salvar a safra de 2019. E para completar, a confiança depositada no novo gestor de licenciamento foi frustrada com o anúncio da paralisação das atividades do órgão por mais 2 meses. Deus salve o Amapá. Idealizado em 3 de novembro de 2018, o Fórum agrega a grande parte das organizações do setor produtivo do Amapá. Adota como símbolo a bandeira branca da conciliação, do diálogo, da legalidade e da independência político-partidária.